Pensa num manual de estratégia tão, mas tão poderoso que, mesmo tendo sido escrito há uns 2.500 anos, ainda é tipo a arma secreta de líderes de empresa, técnicos de futebol e, claro, estrategistas militares de hoje. A gente está falando, obviamente, de A Arte da Guerra, do mestre Sun Tzu. A pergunta que não quer calar é: o que exatamente um general da China antiga tem para ensinar para um CEO do Vale do Silício? Por que esse livro sobre táticas de batalha ainda é leitura obrigatória em salas de reunião e vestiários por aí? Bom, o segredo é o seguinte: a arte da guerra não é tanto sobre a violência da luta em si. É, na verdade, um manual sobre a mente. A lição principal vai muito além do campo de batalha. Ela ensina que a vitória de verdade não vem da força bruta, mas de uma estratégia tão bem amarrada que o conflito se torna quase desnecessário. E por onde começa essa tal estratégia superior? Engana-se quem pensa que é no mapa do inimigo. Começa no espelho. O primeiro pilar de Sun Tzu, e talvez o mais importante, é conhecer a si mesmo. Antes de dar qualquer passo, autoconsciência e preparação são tudo. O próprio mestre Sun Tzu acreditava piamente que a guerra é vencida ou perdida antes mesmo da primeira flecha ser disparada. Para ele, a vitória começava com uma avaliação brutalmente honesta das próprias forças e, claro, das próprias fraquezas. E ele começa com um conceito que pode parecer meio estranho: doutrina. Mas a definição de Sun Tzu é genial. Para ele, doutrina é a harmonia entre o povo e seu líder. Trazendo para os dias de hoje, isso é cultura da empresa, sabe? É aquela confiança inabalável que uma equipe tem na sua missão e na sua liderança. E a doutrina é só uma peça desse quebra-cabeça. Sun Tzu nos dá um checklist com 5 fatores essenciais para analisar. Não só a moral da tropa, mas também as condições de tempo e terreno, a qualidade do comando, da liderança e a disciplina. A mensagem é muito clara. A vitória não é um ato de coragem no calor do momento, mas o resultado inevitável de uma análise cuidadosa. E tudo se resume àquela citação famosa: se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem em 100 batalhas correrás perigo. Pensa só no poder disso. Não se trata só de evitar a derrota, se trata de alcançar um estado de invencibilidade estratégica, todo através do conhecimento. Ok, então, depois de se conhecer e de conhecer o oponente, qual o próximo passo? É aqui que a genialidade de Sun Tzu realmente aparece. Ele introduz uma ferramenta poderosíssima e totalmente psicológica: a arte do engano. O princípio é direto e reto, chocante até. A arte da guerra se baseia no engano. Para Sun Tzu, o confronto direto é o último recurso. O verdadeiro jogo acontece na mente do adversário, onde cada movimento é pensado para criar confusão e desorientar. E aqui a gente vê como isso funciona na prática. Se as suas forças são grandes, há aparente fraqueza para o oponente ficar arrogante. Se está perto, faça ele acreditar que você está longe, para ele relaxar a guarda. O objetivo final é construir uma realidade falsa na cabeça do inimigo, fazendo com que ele marche, todo confiante, direto para a própria armadilha. E Sun Tzu ainda dá umas táticas bem concretas para isso: oferecer uma isca para explorar a ganância do outro, fingir que está tudo uma bagunça para atrair o excesso de confiança, irritar o oponente para explorar a raiva dele. Cada ação é uma arma psicológica, feita não para quebrar ossos, mas para quebrar a compostura e o plano do inimigo. Bom, até agora a gente falou sobre preparação e sobre engano, mas tudo isso nos leva ao que talvez seja a ideia mais radical e profunda de Sun Tzu, o objetivo supremo dele: vencer sem lutar. Ele diz assim: o mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Vale a pena parar um segundo para pensar nisso. A maior vitória de todas é aquela que não precisa de batalha. Isso muda completamente a nossa ideia do que significa vencer. Mas como isso é possível? Bom, se vence sem lutar, travando a guerra nos bastidores, desfazendo os planos do inimigo antes que eles saiam do papel, rompendo as alianças dele para isolá-lo, cortando suas linhas de suprimento para enfraquecê-lo. A ideia é desmontar a máquina de guerra do inimigo peça por peça, até que a batalha em si se torne inútil. Basicamente, a vitória ideal acontece quando o oponente olha para o tabuleiro de xadrez e percebe que já está em xeque-mate. Ele se rende não pela força, mas pela inteligência. O melhor general não é o que esmaga o exército inimigo, é aquele que torna a existência desse exército irrelevante. Só que toda essa estratégia sofisticada depende de um único ponto, que pode ser a falha ou o sucesso de tudo: a mente do líder. E é aqui que Sun Tzu foca no fator mais crítico: a mente do general. Sun Tzu nos dá um aviso bem sério.
As maiores ameaças a um exército não vêm de fora, mas de dentro da tenda do comandante. As falhas de caráter de um líder, a impulsividade, o medo, a raiva, podem levar um exército inteiro à ruína. E ele é super específico sobre isso. Olha só esses 5 defeitos perigosos. Um líder corajoso demais, disposto a morrer, pode ser facilmente atraído para uma armadilha. Um líder compassivo demais pode hesitar num momento crucial. A lição é que cada traço da personalidade é uma porta que um inimigo inteligente pode abrir. Então, qual é o líder ideal para Sun Tzu? Um líder que é um enigma, tranquilo, reservado, justo e metódico. Alguém tão equilibrado e racional que o inimigo simplesmente não consegue achar uma única rachadura emocional para explorar. Nesse jogo de xadrez mental, a calma e o autocontrole se tornam a arma mais poderosa de todas. Então, depois de explorar todos esses pilares, qual é a grande lição que une tudo? É surpreendentemente simples, mas é a pura verdade. A arte da guerra nos ensina que, no fim das contas, a mente sempre vai triunfar sobre o músculo. A estratégia, o pensamento, a preparação sempre vão superar a força bruta. E essa sabedoria toda não é só para generais antigos, né? Ela se aplica a negociações de trabalho, a projetos de carreira, a desafios pessoais. O que nos leva a uma pergunta final para reflexão. Qual batalha, na nossa própria vida, poderia ser vencida não lutando com mais força, mas pensando de um jeito mais inteligente?